Olá, pessoal! Então, depois de a gente entender como é que funciona a patologia da acne, quais são as suas causas, o que está relacionado com o surgimento da acne, a gente pode começar agora, então, a falar um pouco do tratamento. Então, a gente vai falar dos ativos cosméticos e dermatológicos para tratamento da acne. Lembrando, então, que a gente vai falar das matérias-primas, tá bom? Então, queria abrir um parênteses aqui antes de a gente começar, porque tem várias terapêuticas, a gente tem peelings, tem peelings físicos, tem lasers, existem outros tratamentos que podem ser utilizados também. Mas a gente vai focar então nas matérias-primas que são utilizadas na terapêutica da acne, independente da forma que elas vão ser utilizadas depois em associação com outros tipos de tratamentos. Então, o tratamento vai objetivar a gente desobstruir os comedões, isso pode ser feito por meios físicos ou químicos, né? Esfoliação, ou então através das substâncias que a gente vai utilizar, queratolíticas. A diminuição do conteúdo bacteriano, ou o controle, não digo só diminuição do conteúdo, eu chamaria também de controle dessa flora, né? Às vezes a gente repor a flora patogênica por uma flora não patogênica e a aceleração da esfoliação da epiderme. Então, o tratamento vai depender do tipo de acne, da extensão, do estado psicológico do paciente, do quanto ele tem pressa que o medicamento faça, que o tratamento faça efeito. Como eu tinha comentado anteriormente, são muito comuns os tratamentos sem prescrição médica e o autotratamento. Lembrando que o tratamento tópico, ele tem bastante resposta na acne leve até moderada, e quando chegam os casos mais graves, muitas vezes a gente precisa de um tratamento sistêmico. Que pode ser questão de gravidade ou também um tratamento, uma acne moderada, mas que ela não tem respondido aos tratamentos tópicos. Com relação aos produtos anti-acne, a gente tem muitos produtos no mercado, tá? Muitos de venda livre também, e várias formas farmacêuticas diferentes. A gente tem géis, loções, cremes, soluções, adesivos, né? Tem muita coisa interessante. Então, são usadas principalmente substâncias queratolíticas, antissépticas e anti-inflamatórias. Os queratolíticos. Os queratolíticos, eles são, então, para desobstruir os poros, como a gente tinha falado, entendido antes, eu até tinha dado os exemplos de dinossaurinhos, né? Agora eu acho que eu consegui um pouquinho de sossego aqui, deixei lá. Acho que vai dar certo agora, sem interrupções. Então, eu tinha mostrado, né? Os queratolíticos, eles podem ser utilizados em toda a área. É uma dúvida das pessoas, às vezes se aplica pontual na espinha, na acne, ou se passa em todo o rosto, né? Então, os queratolíticos, eles podem e devem ser aplicados em toda a área, tá? E sempre com a pele bem seca, né? Depois de lavar a pele, mas esperar ela secar para poder utilizar. E o que pode acontecer é que são substâncias geralmente ácidas, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais substâncias, que podem causar uma irritação no começo do uso. Então, para minimizar essa irritação, é muito comum a inserção gradual do tratamento. Então, na primeira semana se usa concentrações menores, dia sim, dia não, alternando a frequência, conforme a resposta e sensibilidade do paciente começa a ser usada todos os dias, e só depois da quarta semana é que se pode pensar em aumentar a concentração. E se tiver irritação, a gente pode descontinuar ou voltar alguns passinhos para trás. Então, sobe, vai todos os dias, aumenta a concentração, viu que irritou, diminui de novo a concentração, alterna os dias ou trocar o tratamento também. Então, vou começar com a substância uma das mais antigas a ser utilizadas, tá? Não é muito comum o uso hoje, mas é importante vocês conhecerem também, que é o enxofre, tá? Ele é utilizado na concentração de 3 a 10%. O enxofre, ele é um pozinho amarelo, tá? O enxofre precipitado. E ele não é mais muito utilizado porque a cosmética dele não é muito boa. Então, ele tem um cheiro forte de enxofre, né? Então, ele tem um cheiro forte, ele é de difícil solubilidade, né? Ele não é considerado um tratamento de primeira linha.
alguns relatos de comedogenicidade dele. Então, em produtos tópicos, ele ainda é encontrado um pouco mais em produtos enxaguáveis, que não vão ficar em contato longo tempo na pele, né? Então, ele ainda aparece em sabonetes, tá? Porque provavelmente pela questão cosmética, né? Da aceitação. Então, aqui tem os dados dele, né? Insolúvel em água, ele é um pó amarelo, é de difícil manipulação também, de incorporação. Então, para tentar contornar esses problemas, a gente tem o bioenxofre, tá? Que seria uma solução biotecnológica do enxofre, tá? Que ele vem na forma líquida, daí é o bioenxofre fluido, que então não vai ter tanto esses problemas de solubilidade, porém ainda tem o problema de cheiro, tá? Ó, então, o bioenxofre, o enxofre solúvel biodisponível, eu trouxe o exemplo aqui da Pharma Special, que é uma fornecedora de matérias-primas, tá? Então, ele é um líquido escuro, bem grosso, né, com uma viscosidade alta e com bastante concentração de enxofre, então. E dele já fica dissolvido, por isso que ele é chamado de bioenxofre. Tem testes de eficácia dele e ele pode ser aplicado, daí é mais fácil incorporação em cremes, loções, géis. Só que em contrapartida a concentração usual dele é menor, de 0,1 até 2%. Uma outra terapia antiga que vocês vão encontrar, assim, enxofre, resorcina, que eu tô falando agora, vão encontrar até no formulário farmacêutico nacional, com exemplos de fórmulas, que são as fórmulas oficinais que podem ser feitas nas farmácias, por exemplo, sem receita médica. A resorcina ou resorcinol, na concentração de 2 a 5%, ela é queratolítica, antipruriginosa, antisseborreica e antisséptica. É interessante que ela não tenha um uso muito prolongado, porque pode afetar a função da tireoide. Pode ser utilizado em concentrações maiores para peelings. Aí, então, a gente tem o peeling de resorcina. Porém, com cuidado que ela pode causar hipopigmentação. Então, deve ser utilizada com bastante cuidado por causa das hipocromias, acompanhada de um especialista no caso de uso de peelings. Ela é bem solúvel em álcool, então facilita a manipulação, porém pode aumentar a irritação na pele. O ácido salicílico. O ácido salicílico, vou compartilhar os slides com vocês também. Vocês podem fazer uma estrelinha nele. Por que uma estrelinha? Porque ele é uma estrela dos medicamentos de venda livre. Tá? Então, ele é utilizado na maioria, se vocês forem hoje na farmácia e olharem os produtos de balcão lá de venda livre anti-acne, a maioria vai ter ácido salicílico ou algum derivado do ácido salicílico. Por quê? O ácido salicílico, ele tem bastante afinidade com o sebo. Tá? Ele é um ácido lipofílico, né? Vai ser solúvel em álcool e ele tem uma atividade muito boa em comedões e lesões inflamatórias. Tá? Tem pequena atividade bacteriostática e fungicida, mas então, dentre os produtos de venda livre, é um dos mais tradicionais e com resultados bastante difundidos já. Não sei se está gravando. Tá gravando sim. Tudo certo. Então, o ácido salicílico é bastante utilizado na acne comum. O que a gente tem que cuidar é que, principalmente, ele é solúvel em álcool e ele pode sensibilizar a pele se for usado em associação com outros medicamentos ou outros tratamentos tópicos que sensibilizem a pele, por exemplo, com peróxido de benzoíla, com retinoides. Então, tem todos esses tratamentos podem ter um efeito cumulativo irritante e irritar demais a pele. Então, aqui eu trouxe a ficha técnica dele do fornecedor da Mapric,
tá? É um outro fornecedor de matérias-primas, né? Então, mostrando que ele é pouco solúvel na água, facilmente solúvel no álcool e no éter, e ligeiramente solúvel no cloreto de metileno. Claro que a gente não vai utilizar nem éter, nem cloreto de metileno nas formulações. Por isso que eu tinha comentado na nossa primeira aula, que foi presencial lá, que é importante a gente conhecer a solubilidade, mas entender também se os solventes que são sugeridos, né? Não sugeridos, mas os solventes nos quais a matéria-prima é solúvel, se eles são biocompatíveis, adequados para cosméticos ou não. Então, nesse caso aqui, é importante saber se dá de solubilidade, por exemplo, para fazer um controle de qualidade dessa matéria-prima. Num laboratório de controle de qualidade, a gente vai testar a solubilidade, ver se ela está de acordo com as especificações. Mas não, por exemplo, para utilizar essa matéria-prima solubilizando num cloreto de metileno, para utilizar num cosmético, ok? Então, ele tem diferentes ações, né? Ele é queratoplástico e queratolítico. Então, queratoplástico até 2%, queratolítico acima de 2%, utilizado para hiperqueratose até 10%, e ele pode ser utilizado inclusive em verrugas e calos em concentrações maiores de até 20%. Outra estrela do momento é a nicotinamida, ou a niacinamida. A gente tem um post lá no nosso Instagram, Matéria-Primas Cosméticas, sobre a niacinamida, que é sinônimo da nicotinamida, porque ela tá muito na moda hoje em dia. Por quê? Por que ela tá tão na moda? Porque ela é uma substância barata, né, de baixo custo, não é uma matéria-prima muito cara, e muito efetiva. Ela é ao mesmo tempo hidratante, ela tem ação clareadora e ela tem também ação anti-inflamatória. Isso que é muito legal. Então, porque a gente tá falando de acne, né? Mas vocês pensem que muitas vezes a pele com acne tem também problemas de rosácea junto. Ou também pessoas com acne que vão ter depois a hiperpigmentação da pele decorrente da acne. Então, é importante um ativo, a gente pensar formulações que vão agir de diferentes formas. E a niacinamida ela é interessante porque ela tem esse efeito clareador, leve efeito hidratante, porque às vezes não adianta uma pele a gente usar muito queratolítico e a pele fica tão ressecada, ela fica oleosa e ressecada. Então, por isso que a niacinamida ela é bem interessante. A concentração usual de 4%. Outra coisa interessante é que ela não induz fotossensibilização e pode ser utilizada até por mulheres grávidas. Então, às vezes na gravidez, às vezes tem aqueles surtos por causa de alterações hormonais que dão bastante acne em algumas mulheres. Então, é uma alternativa bem interessante. E ela é fácil de manipular também, bem tranquila. A única coisa que tem que tomar cuidado é o grau de pureza da matéria-prima. Então tem que pegar uma matéria-prima de boa procedência, porque às vezes pode ter resíduos do ácido nicotínico e causar irritação na pele. Ácido glicólico. O ácido glicólico também é outra estrela. Acho que hoje só temos estrelas aqui. Então, o ácido glicólico, ele é muito interessante, porque ele é um queratolítico, né, que vai diminuir, então, a queratinização, diminui a ligação entre os corneócitos, então, facilitando, diminuindo a retenção de sebo, facilitando o turnover celular, que a gente chama, né, que é a renovação da pele, que todo mundo deseja. Ele também estimula a atividade colagênica, comprovadamente, tem artigos que mostram que ele estimula a produção de colágeno. Pode ser utilizado numa concentração de 0,5 até 10%. Pode ser utilizado em concentrações maiores do que 10% em peelings, geralmente utilizados com acompanhamento profissional. E tem muitos cosméticos também, ele não é só medicamento, não é só dermatológico, tem muitos cosméticos também com ácido glicólico. O zinco. O zinco, ele é encontrado em diferentes formas, tá? O grande trunfo do zinco é ele ser adstringente e antisséptico. O zinco tá na moda agora por causa do coronavírus, né? O zinco também é top, porque
Ele, além de ter toda essa ação aí que está sendo estudada, no uso tópico ele também é muito interessante, tá? Porque ele reduz a inflamação, é adstringente, antisséptico e bacteriostático contra o Propionibacterium acnes. A concentração máxima de uso é de 1%, então é uma concentração baixa, tá? Ele é bem adstringente mesmo. E tem diferentes formas de apresentação dele. Ele pode ser apresentado em diferentes sais: acetato, sulfato, gluconato, pidolato. Ele pode ser utilizado também em produtos para caspa, antisseborreicos. Então, o zinco aí é outra alternativa bem interessante de ação diferente, por exemplo, dos queratolíticos. Né? Ele não vai ser queratolítico como o ácido glicólico, como o ácido salicílico. A gente tem os beta-glucans também, que são moléculas de poliglicosídeos que vão ter atividade biológica e imunofarmacológica, melhorando a cicatrização da pele. Então, vai ser interessante naquelas peles escoriadas, numa pele mais sensibilizada. Né? Pode ser interessante uma formulação com beta-glucan também. Eu trouxe alguns exemplos de extratos. Então, a gente tem o extrato de calêndula, que ele pode ser utilizado de 1 a 5%, ele melhora a regeneração, a cicatrização da pele, tá? Assim como os beta-glucans, né? Tem vários flavonoides, triterpenos, saponinas, óleos essenciais, é bem interessante, tem propriedades antibacterianas. A camomila tem propriedades anti-irritantes, anti-inflamatórias, antissépticas e cicatrizantes. Geralmente os extratos são utilizados de 1 a 5%. Então vai depender se a gente está utilizando só um extrato, vai conseguir utilizar uma concentração maior, ou se está fazendo uma associação de vários extratos, a gente diminui um pouco a concentração. A camomila ela pode ser utilizada tanto na forma do seu extrato quanto dos seus isolados. Vocês já devem ter visto, feito uma prática, tem uma aula prática, não lembro de qual disciplina exatamente que é, mas que vocês isolam o azuleno, não tem? Então, o azuleno, ação anti-inflamatória, cicatrizante e anti-irritante. Então, como é um isolado, a gente consegue uma ação biológica em concentrações muito menores do que do extrato. Então, a gente consegue ação aqui em 0,01 até 0,05. O alfa-bisabolol, também anti-irritante, anti-inflamatório, que também é extraído da camomila. E a apigenina, que também é ação anti-irritante e antioxidante. Então, o alfa-bisabolol e o azuleno são bastante utilizados na cosmética de tratamento da acne. Outros exemplos que esses ativos também podem ser utilizados produtos pós-depilatórios, pós-barba. Tá? Vocês vão ver ao longo das aulas que as figurinhas se repetem. Né? Então, os ativos, por exemplo, a gente está vendo hoje o ácido glicólico. Depois, na aula de envelhecimento, a gente vai ver um pouco mais sobre ele, porque ele também é utilizado como ativo anti-envelhecimento. Aqui, a camomila, o azuleno, o alfa-bisabolol são utilizados anti-acne, mas também como em pós-depilatórios, para diminuir irritação. Muito interessante também no tratamento da rosácea. Tá? Então, eu vou trazendo para vocês também as outras aplicações. A Mamelis. A Mamelis, ele é adstringente, então ele é muito utilizado em loções tônicas para redução da oleosidade, né? O Amamelis vocês vão encontrar bastante em tônicos, junto com a bardana também, que tem ação adstringente e calmante. O Amamelis é mais comum do que a bardana, mas também é utilizada a bardana. O aloe vera, babosa, também atividades anti-inflamatórias, cicatrizantes, ação regeneradora. Tá? A gente tem no aloe vera diferentes tipos, diferentes apresentações. Tá? Ele pode ser utilizado na forma líquida, na forma de pó, extrato glicólico ou extrato oleoso. E o pó, no caso, quando utilizado, ele é bem solúvel em água. O própolis eu particularmente gosto muito. Tá? Ele tem ação antimicrobiana e anti-inflamatória. E ele é muito interessante porque ele não induz a resistência microbiana. Né? Então, quando tem resistência microbiana às terapias tradicionais, por exemplo, eritromicina, clindamicina, que são alguns antibióticos que podem ser utilizados no tratamento tópico da acne,
o própolis surge como uma alternativa, então, para os casos de resistência microbiana. Concentração de uso de 1 a 5%. Se for utilizado como único antimicrobiano da formulação, eu sugiro no mínimo 3%. Tá? E eu já presenciei resultados bem interessantes com o uso do própolis. O óleo de melaleuca também, sou fã, acho que eu sou fã de tudo. O óleo de melaleuca, ele tem atividade antisséptica e antimicrobiana. Vocês vão ver a atividade dele antifúngica, também bem interessante. Tá? Concentração de uso dele é de até 1%. É difícil utilizar concentrações maiores porque ele tem o cheiro bem forte. Tá? E a eficácia dele foi comparável em alguns estudos ao do peróxido de benzoíla. O problema que pode acontecer é que algumas pessoas têm sensibilidade e podem ter uma dermatite, uma reação alérgica com o uso. O óleo de copaíba também é interessante, com efeito cicatrizante, propriedades germicidas. Aqui tem os responsáveis pela atividade, que seriam o ácido copálico, sesquiterpenos, beta-cariofileno e alfa-copaeno. Bem interessante. A gente tem também substâncias redutoras de oleosidade. O que seria isso? Seriam substâncias que vão promover a retirada da secreção sebácea da superfície da pele, atuando como antisseborreicos. Seriam, por exemplo, esferas absorventes de oleosidade. Vocês já devem ter visto, por exemplo, filtros solares matificantes. Já viram esses, ou então serum matificante? Muitos desses matificantes são, então, ou microesferas absorvedoras de oleosidade, ou outros silicatos e argilas absorventes de oleosidade. A gente também tem o uso de adesivos que absorvem oleosidade. Tem esse aqui, por exemplo, da Nexcare, né, que ele forma um filme. É totalmente física a ação dele, esse aqui. Tem alguns outros modelos novos de outras marcas também agora, que tem a ação física, mas que tem também ácido salicílico. Eu vi essa semana, inclusive, era com ácido salicílico e melaleuca na composição. Então, ele era um adesivo com ácido salicílico e óleo de melaleuca. Bem interessante. Não testei, não sei do uso, mas é uma outra alternativa bem interessante. As matérias-primas me chamaram bastante atenção. Então, esses até agora que eu falei, são todas substâncias que podem ser utilizadas no tratamento cosmético, de venda livre, bem tranquilo. Agora a gente vai entrar na parte das terapias medicamentosas. Eu vou encerrar esse vídeo e fazer um outro para não ficar tão grande. O que vocês acham? Depois vocês me dão um feedback, tá bom?